E aí? Belezinha? Estamos aqui para falar agora de política faérica. Mas assim, já que a gente tá recortando e começando um episódio novo, significa que... Vai lá, dá. Oh yeah. Vamos falar da política dos elfos. Eu me preocupo com aquilo que tem no elfo. Não rimei, mas você não se importa. Eu vou abrir aquela porta. Não sei o que vai estar do outro lado. Me confundi no beat, desculpa. Dá nada, foi eu que te confundi de novo. Eu tentei botar uma parada diferente, mas não consegui. foda. Beatbox é difícil, rapaz. Pô, é muito foda, velho. Meu Deus, tá louco, Tem uma velho. galera que manja muito, né, velho? Mas é isso aí. O episódio de hoje de Boletim da Queda, esse eu acredito que é o Boletim da Queda número 11, mas eu posso estar errado porque eu me perco na conta para um caralho. Beat novo. É que isso aqui é sobre política faérica, política dos elfos. Política faérica, política dos elfos. Então você tava me perguntando As sobre, quatro cortes. sobre aquelas paradas de ser imortal. 10 de Aí, ó. 10. Valeu, rapaz. 10 out of 10. Aquelas paradas de ser imortal, senadores, tudo mais, elfos, corte do inverno, verão. A gente vai basicamente falar pra caralho dos elfos agora. Como é que eles estão, como é que eles vão, e é isso aí. Na verdade, nós vamos falar, nós vamos responder perguntas. É, exatamente. Então, se você quiser saber mais sobre a corte dos elfos e sobre o que acontece que eles ficam imortais, sobre toda essa treta que rola, então é hora, rapaz, é hora. E aí? Vamos dar um parâmetro. Quase que eu falei belezinha. Belezinha. Quem são os elfos? Tipo, Vamos dar um on parâmetro general. geral, sim, é. Beleza. Então, os elfos, eles são extraterrestres, vieram de outro plano, que é a Feywild de Skyfall. Era um planeta verde que estava voando, mas nesse planeta deles, dos elfos, eles viam um planeta azul. E quando eles chegaram, não tinha nada de azul, era uma porra de um continente com um pantano do lado, meio zoado. Aí eles acabaram ficando presos do lado de cá, porque os elfos foram sedentos por poder, tentaram usar o poder da sombra e fechou o portal, e aí depois desapareceu o plano deles. No plano material primário, né, em Opaphis, né, em Saal, não, Saal não, em Opaphis, não em Saal. Eu queria ser essa bolacha. Tá, vai, continua. Agora eu vou comer. Ah, é verdade. Então eu vou conversar. E aí, rapaz, como é que vocês estão? Tranquilo? Os elfos, então, são alienígenas que vieram deste lugar chamado... Saal, exato. Qual que é o Aular? Eu sempre confundo. Não, é que na real eu usei dois nomes já. Ah, tá. Eu gosto mais de Aular, sabe por quê? Por causa de All for One. One for All. Por causa do Almighty, velho. Ah, tá. Não, Almighty. eu acho que Aular vai ser o nome da cidade. Uhum. E Saal o nome do plano. Porque Saal Lima é o nome da coisa, né? Então não sei. Debates. Mas tipo, a vibe então é que quando eles chegam nesse plano e ficam presos, eles começam a explorar a região e os elfos, velho, se reproduzem para um caralho. Eles são os coelhos de Opaphis. Eles não vivem pra caralho, tá? Uhum. Não tem isso em, tipo, Skyfall. Eles vivem menos no plano material primário. Do que na sua casa lá. Né? No plano que por enquanto a gente vai... Ou é Saal ou é Aular. Aham, lá. sim. No Al. Eles viviam pra caralho lá e aqui eles não vivem tanto. Eles vivem mais do que humanos, mas não tanto... Tão mais, né? Do que os humanos. Então, eles se reproduzem, tipo assim, cada elfo tem em média, cada elfo, tá? Uns 8 filhos. Uau. Mas calma. Os elfos vão ter aquela parada que é uma opção que apareceu depois, de que o elfo pode trocar livremente de sexo e gênero. Todos os elfos podem fazer isso. Não significa que todos façam, né? Muitos, é isso aí, nascem e seguem o que eles querem. Mas a vibe é, como todos os elfos podem fazer isso, todos os elfos podem engravidar. O que significa que se cada elfo tem em média 8 filhos, um casal tem 16. Meu Deus. Se os dois querem, tipo, ter filhos, entendeu? Quase o Brasil há um tempo atrás. É uma loucura, tá ligado? Então, tipo, cara, a galera, tipo, tem filho pra caralho. Se tu é um elfo... Tão fraco, minha avó teve 16 aí, ó, viu? Né, viu? E aí, a vibe é que, assim, como eles têm, tipo, muito filho, Muitas crias. eles acabaram se tornando a maior população de Opaphis. Eles são também a mais antiga? Não. Os humanos estão lá desde antes. É. Quem chegou primeiro em Alberic?
Puta, e E agora? agora? Massa, né? Não, eu acho, Já que tá foram, pensando eu acho nisso. que foram os anões, na real. Eu já escrevi essa história, mas eu não lembro de cabeça hoje. Porque tem muito essa parada de, tipo, por exemplo... Normalmente agora quem são senadores são eles, né? Podem ser outras pessoas também. Ah tá, mas é porque, tipo... Mas se ele vira, se um elfo vira senador, as leis dele se estabelecem no Senado. Não, Então, calma. tipo, É um pouco... Tipo assim, tá, beleza. toda dádiva ou impulso tem uma cadeira no Senado. Hum... Porque Alberic precisa ser para todas as dádivas e impulsos. Precisa ser. O que isso gera de problema? Goblinoides começaram a pedir uma cadeira. Krogans pediu uma cadeira no conselho. É, exato, entendeu? Tipo assim, essas paradas começam a aparecer. Tinham que dar. Demoraram pra dar. E É agora? verdade, é verdade. É. Não, aí, tipo, tem essas vibes. Claro que assim, eu vi que um cara falou, tipo, quem chegou primeiro em Alberic foram os, tipo, elfos, né? Eles já estavam lá, eles não chegaram, né? Ah, é verdade. Ele Já já tava tava lá. lá, é. Mas, cara, eu tinha esquecido disso aí. Então, assim, ó, uma coisa muito importante em Skyfall. Quando você diz, tipo, o taverneiro aleatório te serviu uma bebida, muito provavelmente é um elfo. Existe uma vila de fazendeiros. Muito provavelmente são elfos. Não são humanos. Ah, então elfos são uma criatura proeminente na parada. São os mais comuns. Sim. Tipo, muito mais comuns. Uhum. Lembra quando você lê um stat block de uma cidade e tu vê, tipo, população, 46% humano, não sei. Sim. E em Skyfall é 46% elfo, o resto, tá ligado? Sim. Então, tipo, simplesmente assume que se tu não falou qual é a dádiva ou o impulso do cara, é um elfo. É um elfo. É um elfo, ponto. Tá, beleza. Essa é a vibe, Então, é um elfo. o comum, então, é elfo. E quais são das paradas deles em questão das cortes, das estações e tudo mais, do refúgio? E aí? Então, inicialmente eu ia fazer que existiam 4 variações raciais de elfos. Esse era meu pensamento inicial. Eu já sabia que iam ser as 4 estações, sempre gostei disso na, tipo, Feywild, sempre achei massa. Entretanto, quando eu tava pensando como que isso funciona na prática, eu percebi que não era legal. Por quê? Porque quando eu tava jogando D&D, eu lembrava que quando eu ia jogar em Forgotten Realms, eu não escolhia o tipo de elfo porque ele era massa. Eu escolhia pelos bônus que ele dava. Sim, mas isso é um problema nosso. Não, com certeza. A gente, com certeza, a gente é meio com bonequeiro certeza. demais, assim. Aí, tipo... Mas sim, eu queria ter feito, tipo outras assim, coisas. outras coisas. É. E aí, qual que é a ideia? É que, tipo, os elfos, eles são só um tipo de impulso. Eles são os elfos. Sim, As cortes são políticas. tá. Você estar numa corte te dá acesso a treinamentos específicos. E Nossa. isso são os dons que tu consegue, tipo, liberar. Vão ter dons que são para elfos e vão ter dons que é, tipo, elfos da corte do inverno. Entendeu? Massa. Mas sim. pode ser que esse mesmo dom sirva também para gnomos, porque gnomos também são criaturas faéricas. Eles vieram junto com os elfos, Ah, louco. tá ligado? Entendi. A diferença é que os gnomos eles só conseguem ter 1 ou 2 filhos. Vai estar Eles colocado aí. só conseguem, Só conseguem ter 1 ou 2. Por que eles não conseguem ter mais? Não conseguem, porque é a vibe deles. Ah, tá. É a vibe deles. É a Tá. vibe deles. Por enquanto é a vibe deles. É. E aí, a língua comum, né, é dos gnomos, porque quando eles vieram, eles foram os caras que se espalharam, e os elfos usavam gnomish porque tu demora muito pra poder falar élfico. Ah, tá, ok. Elfo é uma língua que tu demora pra caralho pra poder complexa. falar. Tá. Ela é cheia de nuances e não sei o que, ela é massa pra caralho, mas ela é pouco prática, assim. Quando tu encontra uma, tipo, população nova, tu não tem tempo de ensinar a língua élfica. Mas gnomes. Tá, que Sim. é comum no cenário, então? Não existe gnomish, é comum. É comum. E o massa. comum é português. Português de Portugal. Por isso que o nome dos gnomos é Manuel, essas coisas assim, tá ligado? Sim. Então, essa é a vibe. E Massa. aí, quando os elfos chegam junto com os gnomos e outras criaturas da Fey, tipo fadas e coisas parecidas, começa a acontecer a divisão das cortes. Eles chegam e falam, cara, a gente tem que fundar as cortes aqui. E antes deles chegarem, existiam só 2 estações em Alberic, que era da chuva e a da seca. A água chuva e seca. E eles fundaram as 4 as 4 estações. Sim, então, E eles trouxeram as 4 estações. Eles trouxeram. Tipo, quando troca de estação, troca porque os elfos estão trocando. É mágico. Sim. É um ritual que troca a estação. E aí começa a próxima. Desculpa. É sempre na mesma ordem. Uhum. Então, tipo, vai começar com verão, depois vai ser outono, depois vai ser inverno, depois vai ser primavera, verão. E essa E é assim vai. a vibe. Sim. Tá ligado? Então, beleza, tem essa pegada. A duração de um tempo, né, de uma estação é 120 dias, ou seja, em um anel tem 2 estações e não 4, né? Então, são blocos, né? Sim. Sempre vai ser tipo,
verão e outono, inverno e primavera. Então tem sempre uma curva, né? Sim, massa. Essa é a vibe. E aí tem isso, quando um elfo tá no poder, né? Ele é o cara que tá mandando ali na parada. Na Corte. Na corte. Na corte deles. Ele é o rei daquela corte, ele também é o rei dos elfos. Sim, ele é o rei dos elfos, de todos eles. Mas ele não transforma eles à sua corte. Mas ele estabelece as leis dele e que, tipo, elas têm que se seguir, que na verdade são as leis do verão, né? Ou do inverno. Exato, Uhum. E aí, o nome desse código é Sadahik. Sadahik. Quem é o rei ou rainha dos elfos... é divino? É divino. Então, as estações são arcana, são mágicas, e o Sadahik é divino. Eles dizem que é um comando divino. Mas assim, a galera perguntou no chat, mas eles não são impulsos, eles não são de titãs, como é que é a magia divina? Eles cultuam como se fossem deuses. Eles têm fé. Eles têm fé. Essa é a vibe. E aí, o elfo que é rei ou rainha não pode ser morto. Mas no verão é foda, hein? No verão é sempre foda. Como sua bunda, hein? E aí, tipo assim... sério? Sim. E aí, tipo assim, isso significa algumas coisas. Tipo, quem for o rei, ele é imortal enquanto ele for o rei, mas o cara que é da estação oposta é quem manda no Senado. E aquela Eles nunca põem isso. Tipo, eles têm a cadeira do Senado lá dos elfos, e eles ciclam ela propositalmente. Coisa que, tipo, talvez outras dádivas não façam. Não façam, exatamente. Impulsos, né, no caso. E aí, eles têm... e assim, é um pouco complicada essa dinâmica, tá ligado? Essa dinâmica exatamente por causa disso. Tipo, o elfo, ele... digamos que é verão, tá? O cara que tá mandando na corte do verão é o rei dos elfos. Manda nas leis élficas. Em tudo menos um lugar. Alberic. Alberic segue as leis de quem tá mandando... do Senado. E o senador élfico é sempre da estação oposta. Então, tipo assim, se tá mandando... Se é o verão, quem tá no Senado é o inverno. E quem tá protegendo o senador do inverno são as outras duas estações. Então, existem funções. Tipo, se tu é da corte do verão e é verão, tu tem que celebrar o teu status de aristocrata. Tu é o cara que manda no mundo. Menos em Alberic, porque quem manda é o senador. Mas não são os elfos do inverno, porque não é uma corte do inverno, é o elfo do inverno. É o senador. É o senador. E aí, enfim, essa é tipo a parada. E se tu for tipo da corte do outono ou da corte da tipo primavera, você pode ser chamado para defender o seu senador, e tu tem que ir. O que foi? O rei do outono tinha que ser sempre o mesmo, porque o outono é sempre igual. As folhas caem no quintal. Era no final do quintal também. E aí, assim, tem essa... Sensacional. Tem essa pegada de, tipo... Já aconteceu, por exemplo, dos elfos não trocarem a, tipo, estação. Isso é um problema do caralho. Não, um problema do caralho. Imagina, daí, vai tipo, desequilibrar a porra toda. A porra toda, entendeu? Várias espécies começaram a ficar, tipo, ameaçadas e não sei o quê. E aí foi determinado em Alberic que isso deveria acontecer. Custe o que custar. Se isso não acontecesse, o Senado ia, tipo, intervir. Massa. Porra, massa. E aí o legal é que, tipo, eles têm refúgios, né? Eles têm vários refúgios espalhados por, tipo, Opaf. E esse refúgio, ele é magicamente conectado com o Sadahik, com esse código divino. E aí, o que determina qual é a estação daquele refúgio é quem manda. Então, se for verão, todos os refúgios em Opaf serão verão. E é um verão mágico, né? Ele é mais intenso que o verão no plano material primário. Sim. Eles são afetados pela Fey, né? Sim. Massa, tá. Já vi que a galera agora começou a fazer várias perguntas. Então vamos a elas. Beleza. Você pode escolher a corte que vai ser ou nasce pra isso? Pergunta Magoshi. Então, aí vem a questão do meio-elfo. Se você nasce filho de 2 elfos do verão, você será da corte de verão. Se por um acaso você decidir que você não vai ser mais, você não tem corte. Tá. Ponto. Tá. Alguma outra corte pode te aceitar. Te aceitar, Tipo, adotar. Mas você vai ser sempre visto como um outsider. Sim. Porque qual que é a vibe? Quando o elfo é pequeno e ele entra em uma corte, as características físicas dele começam a mudar porque ele é aceito naquela corte e pelo Sadahik começam a modificar magicamente e ele ganha características daquela corte. Então, por exemplo, os elfos de verão, eles são morenaços, assim, eles são bem morenos, tem a pele bem mais escura, o nariz ele é mais grossinho, assim, ele é mais batatinha, os lábios são bem carnudos, o cabelo normalmente é bem ruivo, bem amarelo, o olho bem vermelho, ou bem, Nossa. sabe, tipo assim, Porra, massa. eles não são elfozinhos clássicos, tá ligado? Sim. E as orelhas são
podem não ser tão grandes, entendeu? Mas a Sim. sobrancelha ela é mais cheia e tal. É um pouco de uma pegada de, tipo, mouros no tipo, nosso mundo, né? Mouros que têm filhos, por exemplo, com espanhóis, assim, né? Ou, tipo, árabe com espanhol, que dá uma criança de traços fortes, assim. Essa Nossa. é a vibe dos elfos de verão. Massa. Os elfos do inverno, eles são pele ultra clara pra caralho, assim, ao ponto de tu conseguir ver algumas veias, por exemplo. O cabelo sempre, tipo, ou azul, ou branco, ou sem cor, assim, meio nessa pegada. Eles são bem magros, bem, tipo, esguios, com olhos profundos, assim. Sim. E aí, ou o olho todo preto, ou muito claro, né? Tipo, meio todo azul. branco, assim. É, quase, tipo, Quase que sem só cor. tem o contorno, assim, É, da ilha. é meio desconfortável, assim, tá ligado? E eles são bem magros, assim, mas eles são bem atléticos, tá ligado? Eles têm um porte físico mais tchum, assim, mais tá, né? Massa. Os elfos do outono, eles são muito próximos do mar, então eles têm escamas, Ah, tá ligado? caralho. Eles têm, tipo, guelras, eles respiram debaixo d'água, eles têm guelras, eles têm códigos que eles às vezes não podem comer frutos do mar pra poder proteger a vida marinha. Então eles fazem jejum por muito tempo, tem essa pegada. Eles têm tipo, um pouco de uma pegada não religiosa, mas de templos, assim, de coisas desse gênero. E os elfos da primavera, eles têm a pele que parece uma casca de madeira, de salgueiro, assim. Aham. E quando um elfo nasce na corte da primavera, planta-se uma árvore mágica e Ah! essa árvore cresce junto com ele, Tá, calma, isso é só da primavera. da primavera? Só da primavera. Ah, eu achava que era de todos os Não, elfos. só da primavera. Tá, isso é massa pra caralho. E aí, tipo, o louco é que quando isso acontece, as marcas que tem na árvore começam a aparecer na pele do elfo. Então o padrão que ele tem no corpo dele de marcas são as mesmas da árvore. Tá, e é, tipo assim, é árvorezona, né? Tipo, a primeira vez que o Pedro falou disso, eu imaginei um bonsaizinho. Não, Mas é não, uma, é uma árvore. puta árvore enorme. É, sim. Inclusive, tipo assim, todos os refúgios são meio que conectados, então tu consegue usar o refúgio pra se transportar de um lugar pro outro, assim. Uhum. E aí, existe um local que é esse bosque, né? Que eu preciso dar um nome ainda massa pra isso. E pros elfos eu tô pegando sempre nomes meio árabes, meio de Oriente Médio, assim, Índia, Baixa Índia, coisa assim. Massa. Né? A ideia de fonemas, né? Não Sim. as palavras em si. Macandra. É, exato, Tem essa Matrix. pegada. E aí, Ou tipo... o meu boneco no Maris. É verdade. O Zéfiro, né? O nome dele era Macandra, né? Armacandra. Zéfiro foi dado a ele. E aí tem essa pegada de, tipo, eles têm esse bosque e aí lá tem árvore. Só que uma coisa acontece com a árvore e o elfo se fode. Tipo, se corta um galho da árvore, provavelmente tipo, ele quebra um dedo, tem umas coisas assim. Ah, sim. Ele E, é e magicamente... o inverso também, né? Tipo, se Se rilam cuidar, a árvore, rilam ele também. Exato. Então, dá pra fazer uns combos doidos. Dá pra fazer uns combos doidos. Mecanicamente, isso vai ser tipo... É um dom, né, de elfo, que o cara pode ter sorte com isso. Tem alguém cuidando da árvore dele. É um dom. Massa. Então, quando der alguma merda, tu pode falar, cara, quero usar esse meu dom e alguém Sim. curou. Tá Aí, ligado? maluco, me ajuda. É isso aí, tá ligado? Ó, o Zetus00 perguntou, como os elfos controlam as estações... Como os elfos controlam as estações? O humor do rei pode influenciar no seu clima, domínio tipo Changeling, The Dreaming, por exemplo, um clima fechado, chuvoso, enquanto o elfo está triste? Sim e não. Porque à medida que que troca a estação, o rei ele comanda as leis, ele não comanda a estação. Aham. O que muda é tipo assim, ele consegue determinar, por exemplo, o quão intenso tem que ser o verão. E as pessoas já sabem com uma estação de tipo uma estação anterior. Ele já fala, ó, então quando for, por exemplo, primavera, o do verão ele vai falar, os candidatos eles vão falar, ó, no meu governo, né, se eu for rei, o verão vai ser assim, assim, assado por causa disso. Porque isso é outra coisa. Tipo, são vários candidatos. E é escolhido pelo povo também. Pelos elfos. É. Todos, não só os do verão, por exemplo. Não, tipo só, assim, só os do verão tá, votam. vai entrar o do verão. Só os do verão votam em Votam. quem se vai ser o rei deles. Isso. E daí vai virar rei de todos. E aí, voltando à pergunta inicial, né, tipo, o do cara que pede pro rei aliviar... Pede pro rei do verão. Tá verdade, velho. Ele tá meio nervosinho. Um meio elfo, tá? Meio elfo, ele é filho de um elfo de duas cortes diferentes. Isso é massa pra caralho. Que é o personagem do Marquinhos. Que é o personagem do Marquinhos, é. Se Que vai ser o Caim, né? Se a tua pessoa é filha de um elfo do verão e do inverno, ele é um meio elfo.
E ele nasce com características físicas dos dois elfos. É mágico. E ele não consegue pegar características de outra corte. Ele não consegue. Enquanto que, por exemplo, dois elfos do verão têm um filho e ele nasce com características pouco determinadas, ele nasce um elfo genérico sem graça, um meio elfo nasce com as características físicas muito bem definidas. É mágico. E ele não é estéreo. Ele consegue ter, tipo, filho. Filho com, tipo... Outras cortes. Outras cortes. E aí? Se ele tiver com, por exemplo, um elfo da primavera... E se for o elfo, com um elfo da primavera? meio elfo, tem um filho com humano. Não, com humano não consegue. Tem um filho com humano no Fugante F, enquanto tem mata um dragão. Exato. E uma ovelha. Não, aí, tipo, o... Sem um rank tá sendo descoberto. Tem descoberto por um mecenas. Não, mas assim, se o meio elfo, por exemplo, verão e inverno, tem com o da primavera, o que vai nascer vai ser um meio... Três metades. Ele vai ser ou verão com primavera ou inverno com primavera. Ah, tá, entendi. Ele vai pegar metade daqui e vai pegar recessivo. Xzinho, xzão. Sim. É isso aí. Então, tipo, E aí vem as loucuras, tipo, né? 5 oitavos de elfo, 3, 2, 4 por 4 de pessoa. É. Tá, massa, fechou. Legal. Então, tipo, se a gente pegar um meio elfo, se dois meio elfos decidirem ter filhos, aí o bagulho é full random. Se for, tipo, se tiver um meio elfo verão e inverno com outro meio elfo primavera, outono... Pode não ser o que for. Qualquer coisa, exatamente. Mas aí também tem uma coisa, ele tá condenando o filho dele a não ter corte. Tá, e se, Pedro? E se tem Não dá, né, cara? Eu caí muito forte nessa. E se tem o meio elfo primavera-verão, que fica com o elfo primavera? É possível sair Só não o primavera. meio elfo, só primavera? É tipo... nasce um elfo genérico sem graça. Então tá. Que pode ser de outra corte. Ele pode ser filho de primavera-verão com primavera, e quando ele tá lá, ele decide que ele vai ser da corte do inverno. E ele caga os pais. Sim. É uma decepção de, porra, tinha 3 opções, tá ligado? Sim. Massa pra caralho. Mas é legal, porque, tipo, ao mesmo tempo que tem, tipo, que tem muita loucuragem entre os elfos, eles são os mais comuns no cenário. Sim, cara. Então essa mas política é legal, um caos do caralho. Tipo, é meio Brasil, assim, nessa questão da miscelania. É isso mesmo, essa é a vibe. Tipo assim, cara, nós somos brasileiros, a gente não tem, não sei o quê. Todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo, tá ligado? E isso é legal, tá ligado? Muito massa, muito massa. Então tem uma dinâmica de, tipo, Eladrin, tá ligado? Sim. Mesmo, assim, mano. Tá, e os elfos são impulsos, eles não são dádivas. Isso, o que significa que eles têm ímpetos. Eles têm ímpetos e eles são, teoricamente, filhos de titãs. Isso. Então... O ímpeto deles é que eles precisam consumir o que é belo. Esse consumir é o que verdade, é belo... eles têm que consumir o que é belo. Tem. Sim, é verdade. Isso de ser o que é belo, logicamente, é extremamente... Como é que a gente vai falar? Tipo... Perspectiva? É ponto de vista, né? O que é belo pra mim pode não ser belo pra ti. Mas a ideia principal é que, tipo... ele é magicamente atraído pela beleza. Magicamente atraído pela beleza. Ele mas a beleza podendo ser... O que for. Perspectiva. O que for. O que for. Então, a galera, assim, ela perguntando qual que é a principal diferença entre impulsos e dádivas. Dádivas são, teoricamente, filhos de divindades, né? Filhos da vida, e aí outra divindade adotou. A ordem, e os impulsos, e os impulsos são filhos de titãs. São filhos de titãs. Por exemplo, tipo, que é outra coisa assim, tipo, no mundo, por exemplo, a gente sabe da arquiteta. E a gente tem a confirmação dos Halflings, né? Os Halflings vieram e falaram, a gente viu, ela que nos salvou, ela é isso. De resto, as outras divindades, elas são ausentes, sabe? Elas não apareceram em certo momento pra todo mundo que conhece ali, corpo, alma, sabe? E as pessoas sabem dizer, vocês são assim. Os titãs, em contrapartida, por exemplo, quando os Rodelos vieram pra Alberic, os titãs, o Ruedin, que é o titã dos Rodelos, os Urodelos viraram e falaram, ele tá ali. Tá tipo, sendo você uma pode guerra. ir ali, tá ligado? Tu pode ir ali. E o bicho tá lá no metendo... nosso plano. E, tipo, tá lá. Só que o nosso plano tá um caos. É possível que tu morra, cuidado, mas ele tá ali. Tá ligado? Então, tipo, eles são muito mais palpáveis. Na minha visão. O cara fez uma pergunta ótima. Beleza em Skyfall não é bem abstrato, já que Sal Alima, teoricamente, criou tudo que é belo de Skyfall. Exatamente. Uma coisa muito importante. Massa. Dizem que ela criou tudo que é belo.
Dizem que ela criou tudo que é belo. Não existe cânon religioso em Skyfall. Tipo assim, pode ser que quem espalhou isso tenham sido próprios elfos. Por causa Provavelmente, porque eles acham que tem eles que são... ser isso. Ah, se nós somos criados por ela e nós somos belos, ela criou tudo que é belo. Então, né, tem essa vibe. Vai ser algum patrono especial para bruxo? Não, vai só explicar no livro o que seria o patrono da Fey para bruxo. Massa. Não vai ter um novo, tá ligado? Sim. Por esse calendário bem atípico, duas estações por anel. O povo, dádivas e impulsos, prefere ter um anel. Prefere ter filho um anel sobre 2. Para ter filho preferencialmente no verão, onde tem maior disponibilidade de recursos. Caralho, velho, foi longe. Julian Brincalhão. Sim e não. Porque, tipo Como, assim. eu nem entendi a pergunta. Como não, assim? É tipo assim. Faz sentido, tipo, pergunta dele. Digamos que a gente vai ter filho, tá? Tá. Aí a gente vai optar por ter filho. Pro filho nascer numa estação que é muito frio e tá todo mundo se fudendo no tipo, inverno e talvez ele não sobreviva ao inverno. Ah. Ou a gente vai esperar passar o anel seguinte, porque eu sei que no anel seguinte é verão e tipo, primavera. Sim, filhos do carnaval. Quase isso. Exato. Ou que é tipo, pô, verão e outono. O verão e outono é de boa, melhor do fácil. que, tipo, Sim. inverno, tá ligado? Tipo, tem um pico populacional, assim, de a tantos galera e tantos normalmente, anéis, assim. Só que assim, tem uma coisa bem interessante, que Massa. Legal. o cara não... os aniversários não são... Tipo, não são comemorados os aniversários no dia que tu nasceu. Tu tem... Porque isso gera uma coisa interessante. O cara nasce no calendário solar, não no calendário lunar. Aham, sim. Né? Porque eles estão vendo, tipo, o calendário das tipo, estações. Mas o calendário, ele é lunar. Aham. Então, quando o cara nasce, ele... Por exemplo, digamos que eu nasci, tipo, inverno, tá? Eu nasci no dia 20 do inverno. Sei lá que porra de dia é essa. Sim. O cara nasce no, tipo, dia 20. Quando for inverno, eu tô celebrando meu aniversário. Na próxima estação, então vai ser inverno, primavera. Verão, quando for verão, não é o meu aniversário de fato. Porque eu nasci no, tipo, inverno. É o famoso, nasceu... É 29 de fevereiro. Mas, Nasceu tipo no ano isso. bissexto. É, Vai comemorar o aniversário então, de 4 anos. eu comemoro, porque agora eu tenho 2 anéis. Aham. Mas quando for verão de novo, eu faço um festão, porque é realmente quando eu nasci, Sim, tá ligado? sim. Então, Legal. a galera Porra, faz bem. isso, tipo... Ah, é inverno, mas eu sou da corte do, tipo, verão, porque eu nasci... E eu nasci no, tipo... Verão é ultra combo. Sim. Então, tipo assim, ano é um negócio relativo. Por isso que a gente usa anéis, essas coisas Exato. assim. Tá. É, porque é mais fácil tu contar os anos pelos anéis. Aham. Porque os elfos não conseguiram instaurar o calendário deles. Usa-se o calendário lunar, não o calendário solar, que é o dos elfos. O dos entende? elfos é o solar, tá. É. Muita gente perguntou aqui, velho, quanto tempo de gestação? São Cara, 9 eu não meses sei normal? ainda. Eu não sei ainda. É, mas a galera, pô, a galera eu tá acho que, bichos assim, nessa eu pergunta. acho que, tipo, vai durar, eu acho que 2 estações. Tipo, 240 dias. Então, eu acho que eu vou fazer mais por número de dias do que por Tu sempre meses. nasce na estação oposta? Eu acho que essa é a vibe, tá ligado? Tipo, eu queria fazer algo desse gênero. Por quê? Porque isso também gera uma coisa bem interessante. Eu sempre fico pensando em política, né? O que isso gera em política. Porque, tipo, anelversário. Porque, tipo assim, quase babaço, não. Não. Ah, tá. Porque, tipo, digamos que eu sou da corte do verão e eu quero que meu filho nasça no verão, eu vou ter que transar pra caralho no inverno, tá ligado? Eu vou ter que estar ativaço ali no bagulho, ativaço velho. que não é a minha corte. Se eu quero que meu filho nasça, eu não vou ter que... Na minha corte eu não vou estar preocupado com isso, eu vou estar preocupado com outras coisas. Sim, Entendeu? legal. Aham. E aí, enquanto os outros caras estão politicando lá, eu tô dando ele nervoso, tá ligado? Porque, tipo, cara, somos todos adultos. Quer dizer, não sei se somos todos adultos, mas, tipo, as pessoas transam, tá ligado? Sim. Os elfos devem transar pra caralho, porque eles têm filho pra caralho. É. Tá ligado? Então nada mais justo. Ah, tá. do que É, tipo, isso. isso é outra coisa estabelecida também. Tipo, as pessoas transam. É isso aí. Porque às vezes o cara pode simplesmente assumir que magicamente eles têm filhos. Pô, sim. Não, é só Dragonborn que isso acontece. Tá, todo, beleza. todo o resto transa pra Todo caralho. resto transa pra caralho. Tá, Essa é beleza. a vibe. E tem uma coisa interessante, né? Tu não consegue ter, tipo, eu não. Eu bati o olho. Eu virei pra ler o chat e só, tipo... Todo mundo transa, eu não. Tipo, quando o maluco fala assim, por exemplo, tá? Eu ia chegar num ponto e eu já não lembro mais. Sim. Não lembro. Me perdi. Não lembrei. Não lembro. Massa. É isso aí. O que importa também agora é que é 1h30, Pedro. Então isso Para tá de na mostrar hora. a imagem. É tempos. Então, rapaz, vocês querem dádiva ou vocês querem cenário? Vocês só tem só mais um cenário E 3 dádivas. e 3 dádivas. O que vocês querem ver agora? É cenário, é dádiva. Fala aí, rapaz, que a gente vai botar aqui na tela pra vocês. E contar uma historinha sobre. Dádiva, nude, cenário, bolacha. Não, dádiva, cara. Dádiva. Porra. Dádiva. Vou mostrar essa daqui. Dádiva, é. A gente não mostrou ainda. Nude. Essa aqui a gente não mostrou ainda, ó. Dali. Tá? Vamos ver. Essa aqui é nova. Essa ficou muito irada, velho.
São os Mbo. Mbo. Prontos? Vai. Pá. Então esses aqui são os Mbo. Ficou muito irado, né? Meu Olha Deus, isso, velho. cara. Como é que pode? Me explica. Serino Cirino. é muito roubado, velho. Olha isso, cara. Sim. Olha isso, cara. Ele tá com um Ficou símbolo divino? muito- Ah, não, ele tá tipo, teatrando Tá forte, falando? assim. Ele tá Nossa. discursando. Eles são os maiores diplomatas, né? Sim. Vou deixar essa... Deixa enquadrado nesse aí. Assim, Assim, né? isso, é. Então, assim, Mbo. a cultura do Zembo, né? Eu pedi pra ele pra se basear bastante em culturas de vestimentas de algumas tribos afro, né? Tribos africanas. E também trouxe algumas referências maias e incas, assim. É bem... Falaram, eles são tipo maias, massa. tipo, Legal. tem uma parada legal que é, tipo, tudo que eles fazem, basicamente, tudo que eles fazem, é, tipo, viajar pelo mundo, né? Eles até têm uma cidade, um pequeno vilarejo deles, que é um templo, né? Tipo, um monastério, mas não é a vibe deles. A vibe deles é viajar. Quando eles viajam, eles entram em contato com muitas culturas. Publicamente, acredita-se que a melancolia deles é que eles não conseguem criar nada. Tudo que eles têm, eles copiam. Isso gera muita frustração e não sei o que, mas isso na verdade é pra esconder qual que é a melancolia de verdade deles. Ah. Que é a dos Death Saving Throws fixos. Ah, legal. Todos os Embo já sabem como que eles vão Legal, morrer. legal. Eu ainda tinha na cabeça, é verdade, esqueci disso. Eu ainda tinha Não. na cabeça que eles não conseguiam fazer as coisas. Opa. Mexeu na sua tela, mas tudo bem. Então, tipo assim, na verdade não é que eles não conseguem fazer as paradas, eles conseguem. Mas eles escondem o fato de que na real eles sabem quando vão morrer. Então, como eles sabem quando que eles vão morrer, eles só, tipo, Meu Deus. viajam pelo mundo e fazem as paradas. E, cara, ficou bem ambientado pra caralho, velho. Não, ficou absurdo, velho. Fica muito Ficou massa, absurdo, muito velho. massa. E é legal porque, tipo assim, tem alguns elementos que lembram muito a natureza, né? O círculo, tipo... Ah, legal. lembra um pouco uma questão de uma ave. Tem os ornamentos na barba, que eu achei muito isso massa. eu acho Nesse animal cenário, os ornamentos de barba não estão em anões, né? Estão mais em Embo. O brinco, ele é brinco ou ele tipo, ele é alargador, entre aspas? Não. Acho que ele é brinco mesmo. Ah, não, acho que ele é largadorzão. Largadorzão. Ó, que Massa, animal, pra caralho, parece pra caralho. Sim, estileira. Então, assim, por mais que eles tenham essa característica que a gente determina como tribal, eles são extremamente desenvolvidos em termos de, tipo, sociedade, tá ligado? Eles são extremamente desenvolvidos em termos de política pública. Tipo, eles são foda pra caralho no cenário, tá ligado? Sim. E eles vão ser o que os meio-elfos são pro D&D quinta edição clássico. Que Eles é? são os diplomatas, eles são os caras de skill social pra caralho, assim. Se tu quer um cara pra ter skill social, Embo é a tua vibe, tá ligado? E ao mesmo tempo, eles vão ter muita vibe de, tipo, relações públicas pra usufruir de poder mágico também. Então, esses são os Embo. Esses são os Mbo. A galera ela perguntou como que funciona a mecânica de Death Saving Throw, né? Então, acho que pode me explicar um pouquinho como Sim, que dá. tipo, funciona a morte. A gente vai fazer bem rápido porque a gente já falou bastante disso, né? Então, força 0 pontos de vida. Pum. Caiu. Caiu. Chegou o teu turno, Death Saving Throw. Tais no corredor. Tu, personagem, tá no corredor, tá Tá no vendo corredor. a morte lá na frente, rola o dado. Rola o dado. Passasse no teste, a morte não te pegou pra poder falar contigo. Falhou, marca, isso é fixo, é pra sempre. Sim. Não tem como recuperar esse. E aí, a morte olha no livro e ela fala o teu nome verdadeiro em abissal. Tu chegou no final da fila. Ela Tu tá lá foi- falando contigo. É. Aí, digamos que alguém te cura, tu, pum, voltou. Tu lembra o teu nome verdadeiro, tu lembra da morte, tu lembra da fila, tu lembra que tu viu uma baleia flutuando e ela falou o nome verdadeiro da, tipo, baleia, mas tu não consegue lembrar o nome dela. E aí, meses mais tarde, tu cai 0 hit points de novo. Sim. Chega no turno, faz Death Saving Throw. Passou? Tá sussa. Tá sussa. Nada Mas tu acontece. já tem umzinho ali. E tu tá no corredor. E É. tu sabe que, tipo... Sim. Tipo, toda vez que tu morre, tu tá já de frente pra ela. Exato. Caiu falha. Falha. Show de bola. Ela olha pra ti. A conversa continua. Aí ela fala, ó, aqui é o teu nome. Sim. Teu grilhão é esse, que é a parada que tá te prendendo no plano material primário. Voltasse por algum motivo, esse é permanente. O mestre e o jogador vão, tipo, conversar se você conseguiu quebrar o grilhão nas suas aventuras ou não. Pode ser que tu quebre. Quebrou, apaga esse Death Saving Throw. Aí tu fica com só um.
Fica só um. Esse nunca Esse perde. primeiro tu nunca vai perder. É. Pô, alguém perguntou uma parada muito. Duas pessoas perguntaram uma parada muito pertinente. Um natural quanto como dois? Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter isso. Não Vai ser muito punitivo. É. Vai ser muito foda. Muito realmente. punitivo, muito punitivo. Realmente, vai ser muito denso. Mas tu pode usar os pontos de sombra pra poder rolar com, tipo, vantagem. Sim. Um ponto de sombra, rola Death Saving Throw com vantagem, 2 pontos de sombra tu passa. Passa automaticamente. Passa Então automaticamente. tu tem uma ferramenta pra olhar e falar, quer passar. Que é a sombra te Que é a te sombra escondendo. literalmente puxando do corredor. Outra coisa muito importante. Se tu falhou nos 3, tu não pode ser ressuscitado. Não existe Resurrection em Skyfall. Não existe. Não tem como. Ah, mas corta, não, corta a magia corta a do magia livro. do coisa. Não tem, tá ligado? Não tem. Então essa é a vibe. É hardcore. Morreu uma vez, É hardcore. tem que refazer o boneco. Tem que refazer. Não, você vai fazer outro. Tem que refazer o boneco. Exato. Começa a liga do zero, perde os equipamentos ou não. Porque É. Skyfall cai equipamento no chão, então. Se alguém te bater enquanto tá com 0 hit points, tu faz o teste de novo. Mas aí tu faz com desvantagem. Não é tipo falha automática, né? Tu vai fazer com tipo desvantagem. O nome verdadeiro influencia no quê? Se alguém sabe o teu nome verdadeiro Em Abyssal, né? e a pessoa no caso, sabe falar Abyssal, ela sabe te comandar. ela te comanda. Ela fala o que ela quiser. Corta a garganta, tu corta. Não tem espada. Sim. E, Aí não, que e não é nem mágico. É tipo... É isso é aí. das leis do mundo. É das leis do mundo. Que tá é a ligado? treta maior de, tipo, tu ser uma pessoa, tipo, que pode. Tipo, tu ter o teu primeiro save throw falho, É. tu sabe teu nome. Então, se tu for comandado. Se tu for não comandado, mas se, tipo, se lerem tua mente, podem achar teu nome, entendeu? Não tem espada. Sabe? Tipo, então tem essa tretinha aí de saber o bagulho. É uma informação que tu tem, né? Sim. Agora, aí fudeu. Eu tô lá na fila, dá pra cortar a fila ouvindo o nome dos outros e tal. Não, tu não consegue lembrar. Tu tá só vendo a fila e aí tu só escuta o teu nome. Um boneco É um nessa boneco, situação toda. tá sendo controlado. Massa. Tá, beleza. Rapaz, essa foi a arte. Nós estamos falando de Política faérica. política faérica. Cara, E aí, mas o que tem mais uma vocês querem parada- saber sobre os elfos e suas... Não, tem uma parada massa que eu quero pegar que é das fadas. Dali. Que é. Mas pode ir falando com o chat que eu vou abrindo tipo Facebook, porque eu escrevi no Facebook pra não esquecer no reduto dos tipo, heróis, mas é legal de falar em live porque ficou muito maneiro. Tá. Tem que falar em Abyssal ou só saber a pronúncia? Tu tem que falar Não, Abyssal, falar em porque Abyssal, tu vai tem ter que que saber. comandar em Abyssal. É. Entendeu? O teu comando que tu vai dar pro cara vai ter que ser tudo em Abyssal. Tu tem que ser fluente. Tu tem que ser fluente. Vai ser muito estranho tu só saber uma frase específica, Não, que é não, tipo, não. se mata aí, maluco. Não, tu tem que saber Sabe todas isso, as né? estruturas específicas, tá ligado? Sim, até porque, tipo, A Abyssal tem um monte de condicionais e não sei o que, é complicado. é uma língua que tipo, a gente não consegue nem imaginar como é que ela fala. ela é Ela mágica. soa estranha, sabe? Tipo, ela soa mágica, ela tem todos os esquemas da língua do Chululu. Por exemplo, que ela não pode ser falada por línguas humanas. Essa é a pegada. Fica aquelas coisas estranhas. Tô tentando Aonde que baixar fica o aqui. refúgio? O refúgio são saletas. Meu Deus do céu, tá vivo. Os refúgios são saletas que foram aprovadas pelo governo, é isso? Que foram tipo. Pelo Dips. Pelo DIPS, que foram aprovadas pelo DIPS. Mas eles são dimensões de bolso. Isso. Então, tipo, dimensões elas de não bolso. ficam por aí. Elas ficam numa dimensão de bolso, efetivamente. Tem muita coisa aqui no. Cadê o mestre furado, maluco? Cara, aquela arte ficou bom pra Eu caralho gostei também. pra caralho, eu vou usar. E se eu esquecer meu nome? Não, Acho que é tu possível não- de esquecer, é sabe? impossível. Tipo, é aquele tipo de experiência que te marca pro resto da tua vida, assim. Saber o teu nome não é uma experiência legal. E, enfim, provavelmente vai ficar marcado em ti, né? Marcado na tua cabeça, marcado na tua Eu no tô teu querendo psicológico, pegar assim. aqui, porque eu escrevi no grupo pra não, tipo, esquecer, que é a relação das fadas com os esquilos voadores. As relações das fadas com os esquilos voadores. Peter. Skyfall é um tanto quanto específico. Rojo, enquanto isso, em quantos mil estamos? Estamos em... O celular tá atualizado. Se quando as ilhas caírem, eles estiverem na dimensão de bolsa, eles podem se salvar? Cara, existe toda uma questão sobre isso. Sobre essa parada de, tipo, se a gente estiver numa saleta, numa sala, numa porta, tipo, a gente vai estar salvo quando cair a ilha, mas, tipo, ou a dimensão de bolsa vai colapsar e matar todo mundo que tá dentro. Tipo, é uma parada que não se tem resposta, mas... Mas as se- salas que estavam na cidade dos anões desapareceram. Desapareceram, Quando caiu a exatamente. ilha em cima, então... E ela foi quebrada. Então, tipo, se especula que vai morrer, não ter chupada, é isso aí, tá ligado? Cara, eu não tô achando porque é muita coisa. Estamos em 439 pessoas, estamos em 37.486, quase chegando aos 40k, maluco. Quase chegando aos 40K, maluco. Warhammer. Tá aqui em algum lugar, eu vou ter que procurar depois com calma, mas a ideia principal é que as fadinhas, elas têm um puta problema de espaço, tipo assim, elas chegaram assim, elas estão dividindo um bosque com um tipo de... Será que eu consigo procurar? Search this group. Fadas. Ô, louco, fadas. Esquilos.
Acho que esquilos é mais raro do que fadas. E elas têm um puta problema com os esquilos voadores. Ah, aqui, ó. Aqui. Esse post aqui. Antes que eu esqueça... Ah, aqui. As fadas, elas vão estar sem casa por conta do desaparecimento do plano original delas. E elas vão ter pequenas comunidades muito fechadas em locais mágicos. Elas têm tretas com os Miini, que são tribos de esquilos voadores protetores dos céus de pequenos pomares mágicos. Então eu tô colocando isso aqui pra não esquecer. Porque eu achei muito massa, eu tive essa inspiração. Então, tipo assim, existe um local do mundo em que as fadas querem estar... Porque elas estão sem plano e aquilo é o mais próximo do plano delas. E elas disputam territórios com esquilos mágicos voadores que protegem os céus daqueles pomares mágicos, tá ligado? Que doido. Então tem guerras de fadas com esquilos voadores, tá ligado? E tipo, esses esquilos voadores são de Opaf, não é? São de das ilhas. Opaf, não, eles tá. são de Opaf. Legal. E aí, tipo, as fadas também fazem parte de cortes, né? Sim. Então, dependendo da corte que tá, pode ser que os elfos resolvam se, tipo... entrar no meio da treta ou não, tá ligado? Tipo assim, estou entrando no meio da treta, não estou. Será que a corte de inverno vai colocar? Então, tipo, essa é a pegada, né? Então, Sim. qual que vai ser, tá ligado? E perguntaram aqui, muito pertinente, E Walks de Opaf. quando o elfo tá sendo rei da sua corte, tá lá imortalzão, bonitão, sentado na cadeira, pá, mandando em todo mundo, conseguindo viver eternamente, sem problema nenhum. Eu enrolando enquanto Pedro mastiga até engolir pra conseguir responder a pergunta. Se cai a ilha nesse momento. Acho que ele fica vivo. Ele... Oh, meu Deus, sério? O Sadarik, maluco, é comando divino. Ô, eu não esperava por essa, maluco. Eu achava que tu ia dar um jeito de matar ele. Não, acho que sim, velho. Tipo, Caralho, sério? Eu acho que sim, cara. Então vai ficar um cara vivo. Eu acho que sim. Porque assim, Uma pessoa. eu acho que assim, a noção de imortalidade é da hora, tá ligado? Sim. Então, tipo... Cara, é muito louco, mas é possível, acho que sim, por que não? Massa. Quando é inverno, no Magic, os esquilos fazem a matança. Tem isso, porque tem as regras específicas. Tem as regras específicas, pegar esse aqui. exatamente, Então, tipo, quando for a corte de verão... E se? Quando a corte de verão manda, então quando é verão em Opaf, não são toleradas piadinhas e trocadilhos por elfos. Quem é da comunidade faérica. Sim. Ou seja, existe quase que um rito social, cultural de outras raças de chegarem pros elfos e ficarem fazendo piadinha com Não, eles. mas calma. Essa lei só vale pro lugar onde tem o governante. Então é nos refúgios. Ah, tá, mas eu digo, no Senado não vale daí? O Senado, calma, a gente vai... Exato. chega nisso. A vibe Quer falar, eu vou entrar nos refúgios e vou chegar Existem lá só fazendo 2 piadinha. lugares em que as leis élficas sobrepõem as outras pros elfos. Sim. E pra todas as criaturas da Fey, gnomos, fadas, centauros, essas coisas. Que são os refúgios e Alberic, como um todo. A cidade de Alberic. Sim. Então, enquanto for verão, na corte élfica, no refúgio, não pode fazer piadinha e trocadilho. Uhum. É punível com morte. Sim. É sempre punishable by death. Sim, punishable by death. Só que assim, digamos que seja inverno na corte élfica no refúgio, tá? Enquanto isso vai ser verão no Senado. O que significa que o senador é do verão, as leis élficas valem para a cidade inteira de Alberic. Sim. Ou seja, elfos não podem fazer piadas em Alberic. Não durante podem o fazer. verão. Sim, então todo mundo chega e fica fazendo piadinha com eles. Exato. Só pra fazer aquela provocaçãozinha básica, amiga, né? Gente boa. Então, tipo assim, tem essa pegada. Uhum. Quando for a corte do inverno, elimina magia, ou seja, não pode conjurar magia, Os elfos. as pessoas faéricas. As pessoas fadas, féricas, gnomos. desculpa, tem essas assim. O que gera uma coisa muito interessante, que é, originalmente, a Universidade de Magia de Alberic estava sob essas leis, e aí professores elfos e gnomos não poderiam conjurar magias. Isso gerou muito problema, e o que fizeram? Criaram uma saleta pra, tipo, universidade. Como é uma saleta, é considerado outro plano. Como é considerado outro plano, não tá sobre as leis de Alberic. Caralho, eu achei que eles iam simplesmente despedir os professores. Não, então, tipo assim... Falaram, seus gnomos, elfo, E aí, isso abriu precedente histórico. As leis, as loucuras de política, né? Isso abriu precedente histórico para, se você está dentro de uma sala, você pode fazer piada. Tá ligado? Professor, eu só quero aproveitar a situação aqui a dizer que... Piadinha. Massa. Então a gente já sabe qual que é a do verão, já sabemos qual que é a do inverno, Outono e primavera. outono e primavera. Primavera é o mais massa. Primavera é o do quê, velho? Não pode dar uma notícia ruim. Não pode dar notícia ruim, é o mais massa. Não pode. É delícia. Alguém morreu, não pode... É a estação da boa vibe. É a estação de vamos se Good concentrar vibes, nas é good coisas vibes. boas. Good vibes, é. o mundo tem que se renovar, é isso aí. É a estação quase do Flower Power.
E a do outono é que você não pode caçar ou consumir animais marinhos nessa estação. Ou seja, se um dos profundos atacar... Os elfos... Não, se um dos profundos atacar, Alberic. Alberic. Lembra que é só pra Alberic ou pro refúgio. Imagina se eles são atacados por um redemoinho de animais marinhos gigantescos. Não E pode- se... E se? E se abrem um portal dentro, refúgio, cai água... Não, mas Esse é um monte de peixe. eles não podem caçar. Aí eles ficam... Não, mas eles têm guerras, né? Aí não dá nada. Nada. Então, tipo... Essa é a vibe. Sim, vários plots. Essa é a vibe. Tá, decapitação é morte direta ou tem volta? Acho que tem volta, que nem no D&D. Magia de Sim, cura. já viu aquele meme lá do maluco com machado na cabeça? Machado atravessado no meio da cabeça, ele tá com um sorrisão fudido assim. Olhando pra tela e tá escrito, tipo, se eu tô com 1 de vida, eu tô benzaço. Alguma coisa assim, eu não lembro o que é. Mas é magia de cura, velho. Fizeram umas Funciona que nem- perguntas, tipo, legais sobre... A não ser que diga que morre instantaneamente, tipo assim, ó, Disintegrate, se pega e bate, tipo, Eye of... Finger of Death. Finger of Death, exato. É. Finger of Death. Se não diz que... Porque assim, vocês têm que ver essas coisas como mecânicas, guys. Mecânicas, rapaz. Então, tipo assim, ó, se mecanicamente diz que mata, aí mata. Se não diz que mecanicamente mata, não mata, entendeu? É. Porque senão tu quebra o jogo. Exatamente. Senão tu adiciona efeito a mais no bagulho que, tipo, não tem, tá ligado? Exatamente. Falaram algumas perguntas interessantes. Falando de seres faéricos, não existem Firbolgs. Tô pensando em soluções pra isso. Não sei ainda como é que vai tem bastante acontecer. gente que vai ficar triste pra caralho com isso. Não. Bastante gente. Um monte de gente já falou sobre, tipo, tu não vai abandonar meus Fearbogs, hein? É, pois é. Ô, Pedro. Por enquanto não. Não vai ter. Por Puta enquanto. que Por enquanto, pariu, por enquanto. Aí protesto. Mas Fica é aqui minha indignação. difícil, velho. É que... não é que eu não goste deles. Mas é que eu acho que eles são muito problemáticos. Por quê? Eu não gosto Tu não deles. tem, Eu ó, não viu? gosto É deles. porque tu não gosta. Não é isso, cara. não é isso. É que tipo assim... Não é. Eles têm, eles têm algumas coisas... Eles têm algumas coisas que eu não gosto. Que eu acho complicadas. A primeira delas é... Eu acho complicada, muito complicado, a questão da língua deles. Eles não têm nome próprio. Aham. Isso parece bobagem, mas é tipo, eles não têm nome próprio pra nada. Então, tipo, isso aqui não é mouse, é aquilo que eu uso para clicar. Beleza. Legal, tá ligado? Aham. Legal, acho massa. Mas na prática não funciona, tá ligado? E assim, o fato de tu criar uma raça com uma língua nova, com coisas novas, tem um limite. Então, tipo assim, pô, já tem Urodelo, já é mais complicado, entendeu? Eu vou botar mais coisas, não sei, eu vou pensar ainda com calma. Tem que pensar nessa porra com calma. Fudeu, rapaz. É. Já, assim, ó. Não fico com expectativas Não, altas sobre os Fearbogs. Eu tô pensando, velho, já de cara, assim, ó. Primeira mesa, vocês têm que matar o último Firbolg que existiu. Caralho. Não, mentira, eu não vou Que não. treta. Tá, beleza. Então tá aí, tá respondido, rapaz. É. Um Lich Necromante muito pica pode entrar na fila da morte pra aprender seu nome verdadeiro sem ter morrido? Não está respondido, não está respondido. A resposta dessa pergunta é a balança entre pegar a bolachinha ou não, tá ligado? Às vezes vocês vão fazer uma pergunta e o Pedro vai pegar a bolachinha. Se ele pegar a bolachinha, a pergunta não tem resposta. Obrigado. Skyfall é um mundo Então, cruel. é isso aí. Mas assim, eu tô pensando como fazer isso. Porque tem uma série de coisas que eu quero pensar com calma, que é tipo, como funciona Underdark. Ah, tá, tem essas outras coisas Ah, ainda. né? eu não tenho muita solução pra isso Sim. ainda. Mas eu sei que vai ser secreto. Tipo, não é conhecido, entendeu? Sim. É também porque Underdark, tipo, tem muita coisa dos Drows, né? Underdark, Drows e Duergar. E tipo, E não tem Drow. tipo, eles não são, os Duergares não são que nem são no Underdark. Então, tipo, o Underdark perde o propósito, É. entre aspas. Tipo, eu quero, de fato, fazer outra coisa. Sim. Pra, tipo, Underdark, tá ligado? Sim. Mas não sei como. Tá O que acontece com os elfos que desobedecem, ou com as criaturas féricas que desobedecem às leis da estação? Elas têm... Pergunta Sugo de Lazione. Tipo- É Sugo de Lazy One, na The real. Lazy One. Tem... Cada crime tem uma, tipo, sentença. Normalmente é a morte. Underdark pode ser um titã. Não existem Drows em Skyfall, é que os elfos não Não. são separados dessa forma, eles não são separados. Eladrins, Wood Elfs, Drows, não sei o que lá, eles são pelas cortes, entendeu? E as cortes, elas têm as suas características físicas próprias. Tu consegue separar se tu quiser, sabe? Tipo, pela parada, mas a ideia é que não, entendeu? A ideia é que os não, elfos não tem não tem guerra entre eles. Não Que nem tem entre os Drows e os elfos da floresta, elfos, ladrins e o cacete. Sabe? Tipo...
Então tem essa paradinha. Não tem esse negócio de, tipo, Drows, por exemplo. Drows tem muito essa vibe de serem evil. A maioria dos Drows é evil. Não tem isso nos elfos, tá ligado? Não existe, tipo, cada elfo é seu elfo. Esse aí. Azimar não existe. Isso aí a gente sabe, tipo, já estabeleceu uma... mas eu gostei da ideia deles serem agentes divinos, talvez servindo aos Seraphs. Achei massa. Legal. Então pode talvez... ser, mas não como raça jogável por enquanto. Sim. Não é a vibe. Legal. Tinham falado dos Firbolgs eles serem fertilizadores dos refúgios. É legal, é bem interessante. Pode colocar na, tipo, tua mesa. Na nossa não vai ter. Caralho, rapaz. Eu não sei, é porque assim, ó, eu gosto deles pra algumas coisas específicas. Eu acho que eles são, por exemplo, uma luz de esperança em Underdark, por exemplo. Eu acho isso massa, cara. Eu gosto disso. Isso eu acho interessante. É tipo os caras, os Micônidas. Micônidas. Eles são legais, tá ligado? Mas eu não sei como colocar isso no meio de tudo, tá ligado? Tipo assim, cara... Sim. É muito bizarro numa cidade como Albury que você tem um fungo caminhando e a galera levar isso de boa porque eles comunicam com esporos. Isso é mais massa se ele for alien, tá ligado? Quem jogou Out of the Abyss sabe o quão legal é isso. Nossa, Out of the Abyss. E é legal porque ele... Meu Deus do céu. Ele, tipo assim, o Firbolg... Eu não gosto do... deixa eu explicar uma coisa. Eu não gosto do Firbolg como raça básica do tipo cenário porque eu acho que ele não comunica uma experiência básica de jogo. Ele serve pra surpreender algumas regras. Então, por exemplo... Critical Role. Quando teve a troca de tipo personagem, spoiler se você não viu, quando teve a troca de tipo personagem e ele escolheu um Firbolg, eu acho que tipo foi uma escolha legal. Mas eu acho que não tá sendo usado em toda a sua magnitude narrativa. Poderia ser qualquer coisa, na minha opinião, sabe? Eu acho que só tipo pegou uma raça legal. Então, tipo, minha opinião sobre isso, tá ligado? Eu acho que esse tipo de coisa precisa comunicar coisas específicas da narrativa do cenário. Então, se eu vou usar um Micônidas, eu não vou usar ele como uma raça básica. Cara, não é básico, é estranho. Tá ligado? Que bom que é estranho. Que bom que é estranho. Vamos comunicar outras coisas. Quem já jogou Out of the Abyss, por exemplo, sabe o quão interessante é. Um Sniff Neblin, ele não pode ser básico, cara. Ele comunica coisas específicas do cenário, sabe? Minha opinião. Em Skyfall eu gostaria de, tipo, fazer isso. Por exemplo, não tem Centauro ainda. Sim. Mas existe Centauro em tipo, Skyfall. Eu só não sei ainda como que eu vou fazer isso. Sim. Sacou? Mas ele vai ser raça básica, Centauro? Básica não. Provavelmente não vai estar nesse tipo livreto, entendeu? Sim. Eu vejo até os Svirfneblin como raça jogável básica tranquila, até porque eles são muito, tipo, pelo menos os poucos que eu vi, eles têm muita pegada de, tipo, roguezão, estileira, pá, moedinha, sabe? Tipo, Sim. eles têm essa pegada. Mas, por exemplo, eu não gostaria que fosse uma raça inteira assim. Entendi, claro. Saca? Tipo, eu acho que é um estereótipo muito fraco. Sim. Tá ligado? O Igor perguntou, daria pra ter Loxodonts? Eles mais ou menos existem. São os Elephos, mais ou menos. Mas os Elephos, eles são aves com cabeça de coisa. Eles não são, tipo, elefantezão gigante, mas eles não têm asa. Eles não têm asa? Ainda nem sei direito como é que a gente vai desenhar isso, mas é essa vibe. Como que se aprende abissal? Tu aprende abissal com alguém que fala abissal. Agora, e como aí, que esse cara aprendeu? Downtime Activities? Se a gente for falar mecanicamente, dá pra tu aprender línguas novas no Downtime Activities. No coisa. Mas, por exemplo, Tieflings vai ter um dom que dá acesso ao abissal, mas não são todos, entendeu? Tá. E se... Tá? E se só sobrar o rei élfico, ele viverá eternamente, já que não tem mais nenhum outro elfo pra coisar? Acho que sim. Então, tipo, cai a ilha e a ilha vai estar... viver eternamente sozinho. Eternamente sozinho, eternamente no verão, ou eternamente na primavera. Ou no inverno. Ou no inverno. Ou no outono. Ou no outono. Se for outono, aí vai ficar um bagulho meio... Nossa, eu acho que só... Pra dar boa nisso aí, acho que só se for primavera. Porque, tipo, no verão vai virar uma wasteland... Do caralho. Do caralho. Inverno é uma coisa. Tem o wasteland... Sim. Tem, como é que é? Sei lá o que, frio lá, que é, tipo... Enfim, vai dar merda forte também. Outono vai ficar tudo seco, eventualmente. Vai cair. E primavera não. Primavera é onde as coisas vão estar crescendo, então... Exato. É onde vai ficar o wasteland verde. Vai ficar uma bonitinha. O maluco deu uma muito boa. E se um elfo dentro de uma sala com a porta aberta, ele pode ficar gritando piadas para o refúgio durante o verão? Pode. Pô, eu faria isso, velho. Pode. Ô, me dá um segundinho rapidinho, abre a porta, dá a cara pra fora. Ô, como sua bunda, hein? Verão, pá. Entra na sala. Tipo... Com certeza, tá ligado? Massa. Frostpunk, ó. Frostpunk? Verão, Dark Sun. Então... Forgotten caiu uma ilha na primavera. Dark Sun caiu uma ilha no verão, tá ligado? Então é isso aí, rapaz. E se a ilha cair na primavera, ninguém pode contar? Não peguei. Não, porque não pode dar notícia ruim. Não pode dar notícia
Tá caindo a ilha, todo Ninguém mundo pode de falar. boa. É, todo mundo que isso suave pra caralho. É, rapaz, amanhã tem jogo. Vamos concentrar no jogo de Certo, amanhã. Jogo de amanhã. Massa, massa, massa. O Rei Elfo pode se suicidar, o Rei Elfo... Não, ele é imortal. Ele é imortal por né? Sadahik. Ele não tem a possibilidade. Não consegue. Nunca consegue. Essa imortalidade do Rei Elfo seria uma influência da morte ou da sombra? Ou de outra Who coisa knows? até. É. Mas a gente sabe que a gente já tá em 2 horas. Nós estamos na segunda hora de live, rapaz. O que significa que vocês querem dádiva, vocês querem cenário. Lembrando que vocês só tem mais um cenário. E mais 3 dádivas. E mais 3 dádivas. Então, o que vocês querem, rapaz? Cenário, nudes. Nudes. Quero beatbox. Beatbox, vai ter daqui a pouquinho. Daqui a pouco. É. Dádiva, 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 dádiva. Achei mais dádiva, né? Acho mais dádiva. Agora veio dádiva pra caralho, velho. É. Teta do roxo. Dádiva, acho que Dádiva, pode ser. Agora, nudes, finalmente. Tá. Finalmente, como se fosse isso mesmo. sim. Queres mostrar qual? Essa daqui? Vamos mostrar as que as novas. Vamos por novo. Essa aqui é nova, então. Uhum, beleza, vai. Nossa Nossa senhora, roubada, hein? Roubada, hein? Olha Meu Deus do isso, céu, velho. cara. Olha isso, velho. Olha. Porque também já mostra uma coisa legal dos Tiflin, né? Eles têm cascos, que a gente tava conversando sobre tem, isso. aham. Os Tiflins do mundo, eles não são tipo... Tipo assim, eles são densos, tá ligado? Eles não são aquelas criaturas absurdamente belas. Não tem isso. Que é no... Tu No quer jogar com D&D, um cara né? bonitinho, joga de elfo. Ah, mas é massa jogar com um demôniozão bonito. Mas eu curto pra caralho nesse estilo. Ele é mais tipo. Sim. Meu Deus, Foda, a galera assim. pirou, Pirou. no Pogs. Então, de novo, Sirieno, roubado, monstro, sem gracinha, fez os Tiflins. Né? Ele tá desenhando todas as dádivas e impulsos do cenário. E ele fez os Tiflins, né? Os Ele Tiflins, fez os eles são extremamente importantes pro cenário, porque eles lidam diretamente com uma mecânica que é a sombra. Olha que roupa Tem uma coisa que eu linda, pedi pra ele que eu achei que ficou muito massa, que são eles têm desenhado nos chifres, no rosto, no corpo, runas mágicas do ritual pra poder sobreviver à troca, né? Então a criança é marcada com runas e aí ela é morta. Legal. E aí quando massa. ela volta transformada. Mas tá ela ligado? é morta com aquela adaga específica também, né? Também, não só as também. runas, Isso. Sim, roubado. Tipo, falaram ali, ele é full feral, realmente. Ele assim, é ele tem, full feral, tipo, o é. nariz é pontudo, né? O queixo bem A pra orelha frente, assim, pontuda, a orelha é. pontuda, é. Tem os traços bem fortes, tá ligado? Sim. Tipo, o rosto dele, tipo, o cabelo desgrenhado, eles são piratões, né? Então, isso eles são... Tem essa vibe, tipo, França, século XVII, tá ligado? Tipo, tem essa pegada de época de descobrimento, de embarcações, tá ligado? Um mosquete, tipo... Sim. Tem arma de fogo em Opaf, isso tem é arma de fogo em Opaf. interessante. Então, porra, eu gostei pra caralho, velho. Eu gosto de Tiflin com essa aparência demoníaca, tá ligado? Tem que ter pé de bode, Tem. Eles têm o calcanhar acima do metatarso com os hoofs ali. Eles estão muito mais próximos de diabos, né, e demônios do que os Tiflins do Player's Handbook básico, tá Sim. ligado? Então, porra, muito massa, velho. Muito massa. Eu gostei pra caralho das paradas, né? Ficaram bem Iron Lands, né? What is dead may never die. É um pouco isso mesmo, cara. Sim. Tipo, eles são realmente de um tipo arquipélago, né? Tem isso, eles são de um arquipélago. Eles são corsários, eles quebram correntes, então eles Sim. são contra a escravidão, contra coisas grilhões que te prendem no mundo, tá ligado? Sim. Um animal. Falaram desse rifle aí, tem arma de fogo em Opaf, né? Já até posso dizer aqui pra vocês que a gente experimentou uma mesinha, eu joguei com um riflezão. Massa pra caralho, né? Massa pra caralho, que foi a mesa gravada aqui, né? É. Meu, roubado, velho. Joguei Corodelo com rifle, é muito massa jogar com arma de fogo. Eu vou só dar uma equilibrada em dano, porque senão, tipo, simplesmente vale mais a pena pegar uma arma de fogo do que um arco. Do que um crossbow, não sei, cara. Eu argumentaria. Porque eu acho Qual é a que, tipo... vantagem do crossbow? Primeiro, o fit, não tem nada Não vai de ter fit. suporte, não tem nada de suportar, mas dons, essas coisas assim, né? Mas eu não sei se vai ter... Ah, é? Tu ia botar isso, né? Eu ia, mas eu reavaliei, eu não sei se vai ter, cara. Porque, tipo assim, porque aí quebra o jogo nessa questão, né? Porque, sim. tipo, no que seria no jogo, teria a questão toda de, tipo, ignorar, por exemplo, o reloading time, essas paradas assim, tá ligado? Fora da própria questão dos tiros, munições, ter onde pôr essas coisas, sabe? Tipo, são coisas sim. muito mais densas de tu fazer reavaliar, de fato, né? além de preço e o cacete, né? tipo Tipo, assim- ficou roubado na tua mesa e passou essa impressão porque eu tinha a arma mais roubada que tinha ali. É a mesma coisa que eu não, começasse claro, uma claro. mesa com o melhor arco, full plate armor, sabe? Tipo, daria a mesma coisa. Mas eu vou fazer a mesma vibe, tipo... O que tu pode fazer é pegar, se tu quiser usar armas de fogo e tu quiser dar uma repaginada nelas, o que tu pode fazer é pegar as do Matt Mercer. As do Matt Mercer tem Misfire, tem umas coisas exato. muito foda. Não, eu achei muito massa, é só É. porque eu não posso colocar, né?
Recriação dele. Ah, sim, mas Vou eu ter não... que repensar. Então. Mas, tipo assim, eu acho que... eu gosto, por exemplo, da ideia de, por que você escolhe um martelo ou por que você escolhe uma espada se os dois dão um D10 de dano? Sim. Eu quero ser mais um pouco disso do que qualquer outra coisa, entendeu? Sim. Ambos vão dar um D10, por exemplo, mas qual que você vai optar e por quê? Então, Sim. essa vai ser a vibe principal. Como escravidão é bem polêmico, como vai ser em Opaf? Escravidão não é polêmico, é ruim, não vai ser liberada. Os povos jogáveis em Opaf... Os povos... sério? não, que fez... Do celular? Não, é do coisa aqui. Os povos livres de Opaf, eles não têm escravidão. Inclusive os Tiflins são contra isso, né? Não tem, tipo... uma parada. Massa. Depois quero que o Roxo compartilhe essa ficha aí. Cara, ela não tem nada demais. Ela é tipo, Fighter Rogue, Fighter 3. E é isso aí. Fighter 3 pra conseguir, tipo, Action Surge, pra conseguir... Ou é Fighter 2? Não, Fighter 3? Não, acho que é Fighter 2. Acho que é Fighter 2 pra conseguir Action... Fighter 2 pra conseguir Action Surge, que era nível 7, né? Fighter 2 pra conseguir Action Surge, Second Wind e conseguir dadozinho de vida inicial de Fighter, né? Sim. Que é um dadozinho um pouquinho mais alto. E aí, tudo Rogue pra pegar Sneak Attack. E também, quando tu pega Fighter, tu consegue um estilo de luta, né? E aí, tipo, arqueria encompassa armas à distância. Então, eu já tinha mais 2 no acerto já de cara. Então, eu atacava de mais 9, já atacava alto pra caralho, sem precisar, tipo, compensar nas outras coisas. Então, cara, Fighter qualquer coisa. Fighter qualquer coisa funciona. Aí sim. É. Acho que fechou. Acho que fechou. Beleza, próximo, então. Já fez 2 horas. Sim. Vamos Stop recording. finalizar, então. Muito Rapazes, obrigado, galera. Muito obrigado. É muito nóis. E até a próxima. Boa semana. E boas rolagens.